A paz do Senhor Jesus Cristo, quer dizer, que em Cristo abunde em seus corações. Estamos mais uma vez aqui para podermos trazer a palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre o curso Batalha Espiritual. Sabemos que estamos aí já com esse curso para alertar você referente ao mundo espiritual. Infelizmente, ele existe. E temos que lutar, temos que batalhar. Se nós queremos chegar ao patamar de Deus, ao nível de Deus, como diz Paulo, a estrutura do varão perfeito, precisamos vencer o diabo. E só se vence ele quem entende a batalha espiritual. Existe sempre uma ideia que, para que você vença o inimigo, você precisa conhecer as artimanhas do inimigo para poder você vencer ele. Bom, hoje estamos na unidade 6. Unidade 6, o tema é vestir a armadura. Então hoje vamos falar sobre esse tema de suma importância para nós. Vamos lá? Vamos lá, tópico número 1, tem de vestir-se. Esse é o tópico número 1. Agora que temos estudado como Satanás ataca os indivíduos e as igrejas, necessitamos fazer a seguinte pergunta: como nos prepararmos para defender contra os ataques espirituais? Possivelmente, os primeiros cristãos da igreja de Éfeso estavam fazendo a mesma pergunta, porque o apóstolo Paulo lhes disse claramente: vistam toda a armadura de Deus. Da mesma forma que os soldados devem se estar vestidos com a sua farda militar, os cristãos devem usar a armadura correta. Então, a meta dessa unidade hoje é justamente dar um entendimento a você sobre como lutar contra Satanás. Até então nós falamos sobre o que ele vive fazendo, as suas ciladas, a sua posição contra a igreja. E agora nós vamos falar sobre como vencer tudo isso, né? Então vamos lá. E nós temos aqui 6 armaduras, 6 armaduras. Cingindo com o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçados com prontidão do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Aí vem a pergunta de sempre: por que a armadura é importante? Vamos observar aqui. Eu queria que você se atentasse mesmo hoje se estuda, hein? Para responder essa pergunta, é bom relembrar o conteúdo geral do livro de Éfeso. Não, de Éfeso não, o livro de Efésios, perdão, tá? Que nós falamos lá na primeira unidade. Nós falamos sobre isso. Os 5 primeiros capítulos nos dão uma base teológica. Podemos esperar uma vitória espiritual porque estamos em Cristo. Os 3 capítulos finais de Efésios se concentram na vida prática. Então vamos lá. Se você for ler de uma forma cuidadosa, sistemática, a carta aos Efésios, você vai perceber que o livro, do modo geral, escrito por Paulo, ele tem essas duas divisões, a parte teológica e a parte prática. Então é muito importante isso, é por isso que nós frequentemente estamos aqui falando referente à questão do curso teológico. Você estudar a Bíblia, por que o curso teológico? Nós vamos explicar isso mais para frente, mas a princípio eu quero que você se entenda que é importante você estudar a Bíblia de forma teológica. Por quê? Porque você vai ficar centralizado em assuntos e você vai aprender melhor. Quando você pega a Bíblia e lê ela de uma forma aleatória, não vou dizer que você não possa entender, mas você talvez você não possa localizar
né, as questões A ou questões B, que o curso teológico ele vai. Porque que acontece? O curso teológico eu sempre chamo ele como um quebra-cabeça. A Bíblia é um quebra-cabeça, perdão. E o curso teológico ele vai formar as peças desse quebra-cabeça. Entendendo? Então é muito importante isso, você aprender isso. O próprio Paulo aqui, ele fala que é importante, tanto que ele usa as divisões do livro de Efésios justamente para poder nos dar essa transição. Porque primeiramente, você vai lá, faz o curso. Agora, é claro, é evidente que se você fizer o curso e não colocar em prática o que você aprendeu, aí sim, aí você vai dar concordar que as pessoas não estão valorizando, mas só que você não pode colocar isso como desculpa. Ah, porque fulano fez o curso teológico e ele é um péssimo cristão. Não, ele fez o curso teológico, mas não colocou em prática. Mas quando nós colocamos em prática o que nós aprendemos, é diferente. Agora, a outra parte é vida prática. Então é que a questão, você aprendeu, né, a questão teológica, né, os sistemas teológicos, as doutrinas teológicas, né, principalmente quando nós falamos sobre a teologia sistemática, que me fala a memória são 9 ou 10, né, que elas, na verdade, elas dividem a Bíblia, elas nos dão a entender como se encaixar no conteúdo bíblico do modo geral. Aí você, estudando, né, a teologia sistemática, você vai praticamente ler toda a Bíblia, né? Vamos dizer assim. Então, vocês estão entendendo? Vestir-se da armadura de Deus significa conhecer, crer e viver a palavra. Então você vai estudar a palavra de Deus, você vai crer na palavra de Deus e depois você vai viver a palavra de Deus. Então vamos aqui colocar na tela agora. Teologia, né? Vamos lá. Teologia, a divisão do livro de Efésios, a carta dos Efésios. Teologia, do capítulo 1 ao capítulo 3. A vida prática, isto é, a prática, é do capítulo 4 até o capítulo 6, tá ok? Então, é para que você possa entender isso aí, tá? Vestir-se com a armadura de Deus. Lembre-se que Paulo insistiu para que usássemos a armadura de Deus. Nenhuma peça é insignificante. Nenhuma peça deve ser ignorada. Se faltar alguma peça da armadura, haverá uma abertura e estaremos vulneráveis ao inimigo. Então, tomarmos bastante cuidado. As 6 tem que estar dentro de um conjunto. Lembra do conjunto da escola? Que a professora falava que é um círculo assim, aí colocava as coisas dentro do conjunto, os elementos dentro do conjunto, e aí aquilo ali formava o conjunto. Então, é assim que acontece. Vamos lá, vamos dar início logo aí, vamos falar que eu estou ansioso para nós falarmos sobre esta questão toda do curso teológico, tá ok? É muito importante, né, você falarmos sobre isso. Primeiramente, agora vamos falar com o tópico 2. O tópico 2, o título é o cinturão e a couraça, tá ok? Vamos lá. Primeiramente, o cinturão da verdade, né? Sabemos que hoje o emocional humano, ele é uma das partes que o diabo ele tem se aproveitado. A gente vai explicar aqui com mais calma. Sabemos que o diabo não mexe exatamente no nosso emocional. Ele trabalha para estimular o nosso emocional, o nosso emocional para o mal. Porque ele sabe muito bem que um descontrole emocional, né, ele vai permitir que falamos ou agimos ou tomamos decisões precipitadamente e elas sempre vão acarretar consequências ruins para a gente, tá ok? Então, quando nós falamos do cinturão da verdade, nós falamos de algo muito significativo. Vamos escutar aqui somente aqui. O cinturão
típico do soldado era largo e de pele, desenhado para manter no lugar a túnica que era usada. O soldado colocava sua túnica por baixo do cinturão para poder correr ou lutar. Quando o cinturão estava bem justo, ele estava pronto para a batalha. Quando o cinturão estava solto, ele não estava preparado. Do mesmo modo que o cristão que está pronto para a batalha deve colocar em ordem o seu compromisso de conhecer, crer e viver a palavra, como nós já adiantamos lá no tópico 1. Queridos irmãos, nunca esquecemos de um detalhe. Se você vai usar o cinturão da verdade, lembra que o diabo ele é o pai da mentira. João 8,44, Jesus deixa isso bem claro. Ele é que criou a mentira. Existe uma coisa que o diabo ele é patente, né, da sua criação, é a mentira. Então, quando a pessoa mente, ela está, né, fazendo algo criador do diabo, que é a mentira. Então, como é que você vai combater a mentira? Só se pode combater a mentira com a verdade. Foi justamente isso que Jesus ele fez lá no deserto. Ele combateu o diabo não utilizando isso. E olha que ele estava mexendo com as emoções de Jesus. Por quê? Ele estava 40 dias sem comer. Imagine, meu amado. A gente fica meia hora sem comer, alguns no caso, e já ficam desesperados, já querem procurar uma geladeira, um fogão. Imagine 40 dias sem comer. Então o diabo agora começou a mexer, trazer a Jesus a mensagem para primeiramente de estimular ele, de estimular ele, o emocional dele, para de estimular o emocional de Jesus. Porque sabia que se ele ficasse desestimulado, ele poderia ganhar vantagem. É o que acontece hoje, ele ganha vantagem justamente isso, ele lança a mensagem. Por quê? A mente é o campo de batalha. E se ele conseguir mexer com a nossa mente e trazer mensagem para a nossa mente, a gente vai de alguma forma acelerar, a gente vai mexer com o nosso emocional. E aí a gente não vai conseguir concentrar na verdade, porque é justamente isso que ele quer, que a gente não se concentra na verdade. Porque ele sabe que se eu sair fora da verdade, eu vou cometer coisas indesejadas. Então, vejamos aqui isso, né? O que Paulo ele diz, né? Ele fala lá que viemos manter firmes, cingindo com o cinto da verdade. Então, ele quer que a gente se firme na verdade. Então, não é somente conhecer, como nós falamos. Eu tenho que conhecer, eu tenho que crer, e depois que crer, eu tenho que viver a verdade. Então a verdade ela precisa ser conhecida, ela precisa ser crida e precisa ser vivenciada. Então é muito importante isso. É por isso que eu sempre falo que essa primeira parte aqui ela é o emocional, é a parte que dá entrada às demais, para controlar as demais armaduras que a gente vai trabalhar aqui e vai aprender. Então o emocional, ele é tudo. E só se pode controlar o emocional quem conhecer a verdade e viver a verdade. E pensar somente na verdade. Ok? Nós temos aí Paulo falando lá em Colossenses capítulo 3, pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima, isso vai te trazer controle emocional, tá ok? Vamos lá, nesse tópico ainda, número 2, que é o tópico número 2, temos ainda a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? É o colete, né? Aí você observa aí que, por exemplo, eu fiz curso de segurança, né? E a gente, quando trabalha armado, nós temos que usar o colete, né? É obrigatório usar o colete. Então, atendi com a minha esposa que eu não posso largar o teu colete, porque se eu não usar o colete, e se eu morrer lá, ela vai ficar sem o tutu dela, né?
Então eu tenho que morrer, se morrer tem que morrer com colete. É brincadeira, né? Então, tá entendendo? Então Paulo fala que também eu tenho que me vestir com a couraça da justiça. Então quando nós falamos em couraça, nós falamos dessa região aqui, né? Aonde o colete, ou no caso a couraça, ela protege. Por quê? Porque para poder você acertar a cabeça, tem que ser bom de mira, né? Bom de mira. Eu quando vou fazer as reciclagens, a gente vai atirar, eu erro a cabeça toda, e muito mal acerto até o peito, né? A parte do tórax, né? Então, por quê? Porque é um lugar ele é mais largo e fácil para o alvo. Então, aqui dentro existe um órgão chamado coração. Se ele for alvejado, a pessoa, dificilmente ele vive, né? Dificilmente ele vive. Agora, levando isso para o lado espiritual, o que o diabo ele quer é exatamente o seu coração. Agora, o que é o coração? Vamos lá. O coração é a sede, vamos colocar em ordem, do pensamento, das emoções e da vontade. Quando o meu coração é atingido, ele vai mexer com aquilo que eu penso, e o que eu penso é ruim, então vai mexer com a minha emoção. Mexendo com a minha emoção, eu vou agir e vou ter vontades que não são minhas. E vão fazer coisas que a qual não estava dentro do meu sistema de vida, que a qual Cristo nos recomendou. Está entendendo? Por quê? Eu vou dizer isso. Se você está ouvindo a mensagem e você discorda, por favor, tem que me provar na Bíblia. Porque o alvo do diabo é a mente e não as emoções. As emoções é nós que aceleramos ela por aquilo que nós pensamos. O diabo, ele lança a semente, ele lança a mensagem. Eu sou responsável do que eu vou agir, o que eu vou sentir. Não é o diabo responsável, ele não é responsável pelo palavrão que eu falo, ele não é responsável pela palavra áspera que eu falo, ele não é responsável por uma violência que eu cometo. Não, ele não é responsável por coisa alguma. Ele deu a mensagem, é eu que aderi. Por quê? Porque eu não estou, porque a pessoa, ou eu não estou, vou colocar isso como um exemplo, em tese, eu não estou lá vivendo a verdade, eu não me centralizei, eu me deixei levar por aquilo que eu pensei, que eu estava certo. É por isso que, vamos voltar lá na primeira armadura. Conhecer, crer e viver a palavra. Está entendendo aqui, queridos? É muito importante isso, amado. É muito importante você ver isso. Então, vemos aqui que o coração, primeiramente, vamos colocar aqui, a primeira armadura, ela simboliza a emoção, a segunda simboliza o coração, e vamos para o tópico 3 agora. Mas antes de nós entrar para o tópico 3, nós temos aqui, esse mosquito doido aqui, né? No tópico 3, ainda no tópico 2, nós temos aqui, diz assim, use a couraça da justiça. Então, ao finalizar ao ler aqui, eu vou colocar na tela para que você dê a pausa e copie, tá ok? Vamos lá. Use diariamente a couraça da justiça. Confesse os seus erros e aceite o perdão de Deus. Arrependa-se da prática do mal. Volte-se a Deus e viva uma vida digna do chamado que recebeu de Deus. Agradeça a Deus todos os dias pela justiça que Ele tem lhe dado. Tá ok? Anota aí. Eu tenho certeza que será de grande valia que você venha os versículos bíblicos aí. Você pode fazer o seu análise. Vamos lá? Tópico 3. O tópico 3 é o calçado correto. O calçado correto. Aqui fala, lendo o capítulo, o versículo todo, fala que assim manter-se firme, cingido com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça,
sendo a verdade, vestindo o coração da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O evangelho, na verdade, ele é boas novas. E boas novas tem que ser transmitida com paz. O que é a paz, podemos dizer aqui? É a serenidade, a tranquilidade. É uma forma de você lidar com as questões adversas de uma forma tranquila. É tanto que a paz aqui, ela não vai isentar você de passar por tribulações, por lutas. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Então ele diz que não existe ninguém isento disso. Mas a paz vai lhe ensinar. Quando você carrega isso, você aplica isso na sua vida, você vai saber lidar com as situações. O que o diabo hoje tem conseguido, infelizmente, é justamente numa dessas questões. Ele vai lá e dá é permitido por Deus, é claro, e cria uma situação adversa para nossas vidas, e a gente, na verdade, por não estarmos estabilizados na verdade, o que acontece? A gente acaba se desesperando e cometendo outras tolices a mais, diante daquilo que poderia estar agora. Por que acontece? Eu não conheço muito biologia, mas o pouco que eu ouvi, que eu li, e também aprendi um pouquinho na escola, que eu lembro da escola, que eu tenho um bom tempo que não estudo, o cérebro, ele precisa ser oxigenado. Olha que eu falei direito agora, hein? É difícil falar essa palavra. O cérebro é oxigenado. Se ele perder, se o oxigênio não for para o cérebro, a gente dificilmente vai raciocinar de forma correta. Então, no calor da situação adversa, eu não me manter tranquilo e não oxigenar o meu cérebro, então, possivelmente, eu não vou acertar. E eu vou acabar errando, cometendo erros e tolices na minha vida. Por isso nós temos que manter a serenidade, manter a tranquilidade. E isso permite que também a gente venha vencer o diabo. E todos esses artifícios aqui, ele tem a ver com o ser humano. Lembra que eu falei, né? A nossa luta não é contra o ser humano. Nós lemos isso na unidade passada, eu fiz questão de frisar isso e ler a Bíblia para você sobre esse assunto. Né? Então, quando você está afirmando na verdade, quando você está vestindo a coraça da justiça, quando você está vivendo e você está mantendo tranquilidade, você vai saber lidar com as adversidades do seu dia a dia. Então, precisamos manter esse controle também e a serenidade mediante isso, né? Quando nós falamos em Evangelho, nós vamos lá para o capítulo 16, versículo 24 até 28 de Mateus, que Jesus ele nos dá uma lição ali sobre abnegação, renúncia e tomar a nossa cruz. Nós não temos aqui tempo para poder esmiuçar isso, mas precisa você entender isso. E para você abnegar, para você renunciar, para que você tome a cruz, né? Você assuma a tua responsabilidade, assuma a sua vida mesmo dentro de si, não coloque a culpa em ninguém, assuma e tome a sua cruz sozinho. Você precisa ter serenidade, porque mediante uma adversidade, irmãos, só mesmo o Evangelho da paz, você calçar o Evangelho da paz. Você sabe que o calçado bem ajustado, ele te traz proteção, né? Por exemplo, todo militar, ele usa coturno, né? Eu como vigilante também uso coturno, né? Então a gente, na verdade, quando a gente está ali, uma vez eu peguei um coturno maior do que meu pé, foi uma coisa tremenda. Gente, eu passei uma dificuldade, eu tive que trocar. Aqui no meu trabalho, eu recebi um calçado, fiquei todo feliz, todo novinho. Só que quando eu vim de casa para o serviço, vim a pé, meu Deus do céu, o calçado chupou a meia do meu pé. Eu cheguei aqui sem meia, né? Meia, uma coisa terrível. É desconfortante, não é verdade? Então, é desconfortante você também viver
de forma agitada. Todo mundo não vai te entender. E a pregação do evangelho hoje, quando alguém testemunha e vê o testemunho teu de tranquilidade em meio a adversidades, isso vai ter uma soma maravilhosa sobre o evangelho na vida das pessoas. Vamos lá? Alguns pontos aqui. Os pés calçados para estar firmes, né? Nós temos que ter fundamentos, né? E o fundamento é a palavra de Deus. Também manter firme, mas nos levar a uma posição. Por exemplo, você ficar em pé, igual eu, no caso, com o trabalho de vigilante em pé, você tem que ter um coturno apropriado. Senão, depois, meu filho, a sua perna é para o brejo. Né? Então, existem essas questões que precisa a gente... Né? E tem um detalhe, e no combate, o coturno ele vai te ajudar muito, né? A você não pisar em falso, ou pisar em alguma coisa irregular para machucar o pé, e assim por diante. Ele te dá esse conforto até na hora do combate, na verdade. Vamos lá? Segundo lugar. Os pés para experimentar, os pés calçados para experimentar a paz. O que é a paz? Repito, serenidade, tranquilidade. Olha só, o Evangelho por si mesmo fala de uma história de paz. Se você for ler o Evangelho, né, por exemplo, você vai lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, já de início, você vai ver ali que Jesus já começa a trazer ali uma série de princípios que se você obedecer eles, você vai ser uma pessoa serena, uma pessoa de paz mesmo. Então, a história do Evangelho já transmite esta paz. Aí pergunta, mas então quer dizer que quando a pessoa não tem paz, porque ele não está no Evangelho? É isso aí, meu irmão. É justamente. Se você fez a pergunta, você falou a palavra, já respondeu já. Vamos lá. A paz nem sempre indica a ausência de conflito externo, como nós falamos. Não quer dizer que você não tenha problemas. Você vai ter problemas. No mundo, diz Jesus, tereis aflições, né? Então, isso a paz não quer dizer, mas como você vai lidar com esse problema é que vai diferenciar tudo isso, ok? Outro ponto aqui. Deus nos dá paz mesmo em meio à batalha. Já falamos, a batalha ela é fato, não tem como corrermos dela. Então, é por isso que o apóstolo Pedro, lá no capítulo 5, no versículo 8, ele fala assim, escute somente o que Pedro fala lá no capítulo 5, versículo 8. Eu sempre falo esse versículo, mas eu sempre vou estar repetindo ele aqui. Vamos lá. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, eu sempre gosto de colocar essa posição seguinte: tem pessoas piores do que eu, né? Eu louvo a Deus porque eu estou aqui hoje falando com vocês. Tem pessoas que nem isso podem estar fazendo. Também, lá no capítulo 4, versículo 7 de Tiago, também o Tiago ele dá também uma noção sobre isso. Ele fala assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Qual é o princípio ali? Nós submetermos a Deus. O que é submeter a Deus? É estar debaixo do seu controle, debaixo da sua soberania, estar andando segundo o seu curso, a sua direção. Quando você faz isso, o diabo não tem poder sobre você. E ele vai fugir de você, com certeza. Então, nós temos aqui 2 versículos para nós podermos fazermos autoanálise dele.
Os pés calçados para conhecer a nossa paz. A imagem de estar prontos com esta peça de armadura implica preparação e disposição para fazer algo. Vestidos, ou melhor, na verdade o texto pode se referir-se a Isaías 52, versículo 7, que fala: Quão são belos os montes, os pés daqueles que anunciam boas novas. Procuram a paz, trazem boas notícias e que proclamam a salvação e que dizem a Sião, o seu Deus reina. Isso é. Eu sempre falo que aquele que quer estar almeja o episcopado, almeja um cargo ministerial, precisa vestir essa armadura também. É claro, essa tem que estar nele. Como nós falamos inicialmente, elas são interligadas, não tem como desligar uma da outra. Então, você conhece a verdade, você talvez protege seu coração, mas aí vai vacilar e vai cometer um erro, assim, vai jogar tudo por terra. Tem que ter tranquilidade, calçar os pés do Evangelho da paz, anunciar com tranquilidade o Evangelho, transmitir paz para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos aqui o exemplo de Jó, né? Que ele passou por toda a situação e no final do livro, lá no capítulo 42, versículo 1 e 2, ele fala: Então Jó respondeu ao Senhor: Eu sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aleluia. Quarto tópico, o escudo da fé. Em Efésios 6, não estamos lendo conselhos relacionados a um acampamento espiritual. Não estamos tomando conselhos para sermos recrutados no exército. Estamos observando a sabedoria de um dos homens mais condecorados da história. Paulo era um veterano de guerra espiritual. Quando falou em colocar a armadura, talvez nenhuma outra pessoa, com exceção de Jesus Cristo, tinha mais conhecimento desse assunto. Deveríamos prestar atenção especial a cada palavra dessa frase e é mais extensa de que tem escrito sobre o seu tema. Vamos lá? Vamos lá, versículo 16 disse que, além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Escute que John Wesley, o grande avivalista, grande evangelista, criador da igreja do ministério metodista, falou: Satanás procura debilitar-nos, destruir a nossa fé. Enquanto a fé subsiste, nos mantemos em paz. Nosso coração permanece firme se cremos no Senhor. Tudo que o diabo quer é tirar a gente do caminho da fé. Paulo disse lá em 2 Coríntios 5:7, não andamos por vista, mas por fé. A fé está acima de qualquer coisa. O que é fé, pastor? A fé, eu sempre vou simplificar dizendo que a fé é colocar aquilo que a obra de Deus, ou melhor, colocar, materializar o que a Bíblia fala, o que Deus fala. Haja luz, Gênesis, houve luz. Então você vai profetizar isso, mas tem que ter fé. Diz a Bíblia que se você tiver fé com um tamanho de um grão de mostarda, você vai transportar um monte de um lado para o outro. Não é simbologia, não. É literal. Se você tiver fé, então pastor, quer dizer que a minha fé não é nem do tamanho da mostarda? Justamente, meu amado. Porque se fosse, você transportaria. Fé é isso. Tomar o escudo da fé. O quanto a fé é importante. Em duas primeiras palavras de Efésios 6:16 nos dão uma ideia. Quase podemos ver Paulo falando no megafone, tocando uma trombeta ou um chifre e bravejando em alta voz a qualquer coisa que fosse necessária chamar a nossa atenção.
Olha só, é como Paulo falasse assim, eu quero dramatizar aqui. Diz assim, olha, qualquer coisa que tenha relação com a guerra espiritual, melhor que não deixe de fazê-lo, não perca. Gritava Paulo. Porque Paulo foi tão enérgico nessa importância da fé. Para responder, nós temos aqui alguns pontos. Quando a batalha é intensa, observe que o escudo da fé é a única peça que Paulo menciona com a sua função. Mesmo que normalmente saibamos que serve o cinturão, o escudo, o calçado, a couraça, a espada, Paulo não deixa dúvida que a fé apaga todas as setas malignas. Quando a batalha é feroz ou intensa, necessitamos desta arma. A fé, diz a Bíblia que sem fé é impossível agradar a Deus, amado. Então, tem que usar a fé. Quando a batalha é intensa e quando a batalha exige paciência. Porque você vai ver ali que quando você vai utilizar, quando os soldados usam o escudo, no caso lá, aquela tropa que geralmente ela trabalha para poder acalmar os ânimos das ruas, na verdade não acalma, aumenta mais, mas tudo bem, deixa eu falar. Mas eles usam o escudo com paciência, porque o inimigo, enquanto está jogando as setas, você está protegendo. Você não vai ali largar de hipótese alguma de crer. É isso a simbologia, você não pode largar de crer, mesmo que as pessoas falam negativamente, mesmo que as pessoas falam ao contrário, você está ali mantendo firme na fé, naquilo que você leu na palavra, aquilo que você se manteve, ou melhor, está se mantendo na palavra e você está ali crendo. Tem que existir paciência. Mesmo que ela esteja intensa, ela exige também a questão da paciência. É por isso que Paulo, lá no capítulo 5, ele fala que a tribulação, ela produz paciência. Vamos lá. Eu queria ler com você essa passagem que veio à minha mente agora. Irmão, quando veio à minha mente isso aqui, porque Deus quer que nós lemos ela, que nós falamos sobre ela. Capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5. Eu creio que seja no verso 3. Justamente. Mas eu queria ler o texto todo, porque para você saber que é onde está a fé. O versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, olha só, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio de quem obtivemos acesso pela fé, sublinha aí, a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, um caráter aprovado, que é a paciência, o caráter aprovado, a esperança, e o versículo 5 fala, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então você vê que a justificação vem pela fé. Então você crendo, você automaticamente vai ter paz com Deus. Porque o que é justificação? É Deus justificando o seu pecado, dizendo que você não é mais um pecador, que você agora, os seus pecados foram perdoados e Deus justificou você. Deus agora te fez se tornar um justo, você agora está tranquilo, tem a paz. Lembra, nós falamos sobre o Evangelho da Paz? Agora você está em paz, tranquilamente. E Paulo fala que por meio de quem obtivemos a fé, agora estamos pela graça firmes e nos gloriamos nisso. E aí ele fala, por que nos gloriamos? Não somente nisso, mas também nas tribulações, porque foi ela que nos ensinou a ter fé. Lembra do escudo? A tribulação é alguém jogando pedra, é o diabo te atentando, é o diabo lançando setas, flechas sobre você e você se protegendo. E você venceu. E agora a esperança e você depois obteve perseverança,
né? O meu texto fala cara da provada, que eu também gosto muito dessa posição dessa versão, mas também a paciência, e agora a paciência te fez ser uma pessoa de esperança, uma pessoa cheia de fé. Amém? É isso aí, queridos. Mantenha firme, né? Manter-se firme exige uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Fique firmes, inconstantes, inabaláveis. Amém? Vamos lá? Manter-se firme também exige ações de fé. Quer dizer, eu tenho fé, você talvez diria, mas a sua obra não é de fé. Vamos dizer assim, eu estou doente. O que seria a fé? Não vou tomar remédio. Ah, mas pastor, aí como alguém sempre me fala assim, né? Deus colocou os médicos. Eu vou replico. Realmente, Deus colocou os médicos para aqueles que não têm fé. Porque se tiver fé, tiver fé, nem existiria médico. Porque o povo não tem fé. Aí Deus abençoa aí a medicina. Ok? Então, é assim que a gente faz, mas é claro que todo caso tem seus casos, né? Mas a fé, mas manter-se firme exige ações. Eu tenho que agir. Por exemplo, Moisés, ele manteve-se firme, mas na hora lá ele teve que agir. Davi, em frente a Golias, ele teve que agir. No outro caso lá, e outros casos mais, Josué, em frente a Jericó, uma cidade forte, ele teve que agir. Ações de fé. Então, queridos, tomar muito cuidado, temos que agir, né, sem fé. Vamos lá? Manter nosso padrão com Deus, em nome de Jesus. Agora vamos falar sobre o quinto tópico, tópico número 5, capacete e espada. Vamos lá? Como o capacete é uma parte muito vulnerável, ou melhor, como capacete, perdão gente, me perdoa, vamos ler de novo. Como a cabeça é uma parte muito vulnerável do corpo humano, frequentemente as pessoas usam um capacete. Todo mundo sabe que, por exemplo, andar de moto tem que usar capacete, porque a primeira coisa que vai acontecer na moto é bater a cabeça. Andar de bicicleta, por mais que muitos não façam isso, mas tem que usar capacete. O operário, quando vai trabalhar em obra, tem que usar capacete. Tanto que tem lá os técnicos de segurança, que a função deles é exatamente fiscalizar isso aí, para evitar problemas. Né? Então, por isso que existe o técnico de segurança. Então, o capacete, na verdade, tem essa função, né? E para Paulo, usando a analogia aqui, ela é o capacete da salvação. Quando eu falo capacete da salvação, não é exatamente para a nossa salvação somente, mas para a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Como nós falamos aqui, o diabo, ele sempre vai trabalhar na nossa mente. E quando você tem uma mente atacada por Satanás de você, nós precisamos estarmos seguros, porque a gente vai enfrentar, nós estamos no embate, nós estamos no combate. E nesse combate a gente vai ter que ter o capacete. Por exemplo, o soldado, o romano usava um capacete, né? Por quê? Para te proteger com qualquer coisa, com qualquer situação. Os soldados que vão para aquele confronto lá na rua, você observa que eles usam o capacete, né? Então, para o combate, para o embate, precisa usar o capacete. E também na batalha espiritual, nós precisamos usar o capacete, guardar a nossa mente. Paulo fala muito sobre isso, a Bíblia, ela sempre fala sobre isso, que em primeiro lugar não, o que o diabo vai querer, antes de atacar você, é atacar a sua mente, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de ver a situação. Então, ele fazendo isso, ele vai atacar a sua mente. E sabe que a mente, como nós falamos lá,
ele é o início de tudo. Se você não pensar direito, se você deixar se levar para o que o diabo coloca na tua mente, o que ele te apresenta para você pensar e você olhar, isso vai levar a mexer com as suas emoções e elas vão ficar desequilibradas e vai fazer a vontade errada. Lembra disso? Nós estamos sempre falando sobre isso. Vamos lá. Olha o que Paulo fala aqui no capítulo 5, versículo 8 e o versículo 9 de 1 Tessalonicenses. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da justiça e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para receber a salvação por meio de nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui estamos falando aqui sobre a questão da salvação, né? Então, a esperança, a forma de você aguardar e a esperança sempre ela anda em conjunto com paciência. E hoje uma mente tem que ter paciência, nós temos que colocar na nossa cabeça que a gente tem que aprender a esperar as coisas. Aí você começa a pensar e ponto, faz um caminhão de bobagem. E isso é um problema sério. Vamos ler aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha bem em cima aqui, ó. Olha o que Paulo fala sobre a mente. Tudo que é verdade, tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Aí você vai puxar o versículo 9. Põe em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará convosco. Então, tá vendo aqui? Tudo vai levar pelo... né? Se você fosse fazer um desenho aqui e usar as armaduras de Deus, ia levar para um único objetivo: paz com Deus. Você observou que a gente sempre está lendo aqui, está sempre voltando e sempre firmando, apontando para a paz com Deus. E é importante isso, é importante, porque se você não tiver paz com Deus, você não tem paz com ninguém, entendeu? Não tem paz com ninguém, tá ok? Vamos lá? A espada do Espírito. A espada do Espírito, a palavra de Deus. Através dessas sessões, ao qual temos enfatizado sobre a importância da palavra de Deus em nossa luta espiritual, você deveria revisar alguns desses ensinamentos enquanto estuda, ou quando estudamos aqui. A espada é uma arma defensiva e ofensiva ao mesmo tempo, com a espada podemos resistir o diabo, já falamos aqui também, Tiago 4,7. E da mesma forma que Jesus fez, referindo-se à Escritura em seu encontro de Satanás no deserto, nós já sempre estamos falando aqui, capítulo 4, versículo 1 a 11 de Mateus. Damos golpes fortes no inimigo quando sabemos, quando cremos e afirmamos as verdades da palavra de Deus. Lembre-se, as mentiras de Satanás vêm à luz quando nos mantemos firmes na verdade. Então é isso aí, amados. E você observa que os 6 são defensivos e somente a última, que ela é defensiva e ofensiva, que é a espada do Espírito. Porque a espada do Espírito, você vai observar que você vai lutar para atacar o seu adversário, mas também você vai se proteger com a própria espada para você não ser atacado pelo seu adversário. Né? Nem aquele... né? Tem até um esporte sobre isso aí, né? Eu não sei o nome, esqueci, eu não vou nem falar aqui, senão eu vou falar errado, que alguém vai rir de mim aí. Ok? Então,
Agora você tem que saber usar. Agora, eu sempre vamos aqui voltar, novamente, falar o que nós mencionamos, que nós frisamos isso na unidade passada, que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue. Eu quero ler com você novamente sobre isso, porque é muito importante você saber disso. É muito importante que você saiba disso, porque Paulo, ele dá aqui um contexto antes de falar sobre as armas espirituais. Antes de ele falar das armas espirituais, no versículo 12, ele fala que assim, olha, capítulo 6, versículo 12, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A autoridade aqui, meu amado, por favor, não é a autoridade, não é o presidente da república, não é o governador, não é o prefeito. Não, as autoridades aqui são as autoridades espirituais. Né? Porque nós já falamos aqui em alguns casos que nós damos legalidade ao diabo para trabalhar dentro das nossas casas, porque nós não usamos as armas espirituais dentro das nossas casas. Não usamos as armas espirituais para o nosso convívio cotidiano. É assim que funcionam as coisas. Agora observe no versículo 13, o que Paulo fala também. Por isso, né, dando sequência aí o versículo 12, por isso vistam toda a armadura, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Por isso, né, ele está falando sobre os poderes, contra os poderes, autoridades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, nós temos que nos revestir. E lembrando que a nossa briga não é contra os nossos irmãos, ao contrário. Tudo que estamos falando aqui sobre as armaduras de Deus, ela nos protege contra os nossos irmãos. Por exemplo, emoção. Se eu controlar a minha emoção, eu não vou ficar descontrolado contra o meu ser humano. Se eu me cingir com a verdade, se eu colocar a coragem da justiça, eu vou me santificar, que também, né, não mencionei isso, né, mas também tem a ver com santidade também. Eu vou me santificar e vou, né, me manter também firme, né? Eu vou guardar o meu coração para também não ser atacado quando o meu irmão falar contra mim. Eu não vou ficar com um ressentimento contra ele. Estão observando aqui? Agora, vamos lá, vamos falar sobre outro agora, o Evangelho da Paz. Quando eu calço com o Evangelho da Paz, meus pés com o Evangelho da Paz, eu também vou anunciar as boas novas, eu vou ser pacífico ao falar com as pessoas. Olha o que Jesus disse no capítulo 5, eu acho que é versículo 6, me falei, mano, eu vou colocar na tela aí, de Mateus, que fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isto é, vão ter sempre harmonia um com o outro, porque eles estão calçados. Por quê? Lá no Evangelho, como já mencionei, vai haver abnegação. Eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar vibrado com aquilo que eu tenho. Eu vou renunciar tudo em favor do ser humano. E eu vou assumir, eu vou tomar a minha cruz e não ficar vendo a cruz dos outros. Isto é, eu vou viver harmonia com o meu irmão. Calçar os pés do Evangelho da Paz. Quando eu vou usar o escudo da fé, também vou beneficiar também o meu irmão. Eu não vou lutar contra ele. Eu vou lutar contra aquilo, as mensagens que estão contra mim. Não dizer assim, você cala essa boca. Não é assim que fala, né? Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Está dizendo para nos protegermos e usarmos a palavra da fé contra o diabo. É o diabo. Quando Jesus falou para passa de mim, Satanás, quando Pedro falou quando Pedro rebateu Jesus sobre a morte dele, ele não falou para Pedro, não. Ele falou com Satanás. Entendeu, amados? Não venham entrar nesse contexto, ele chamou Pedro de Satanás. Não, porque quem usou a boca de Pedro foi Satanás.
Então tem que lutar, tem que repreender Satanás. Mas não na frente também, dele também, que isso também... Agora, se você tiver autoridade, vai ali, tudo bem, mas nem sempre as coisas, o receptor está preparado para ouvir isso. Então você vai lá e fala assim, Jesus, eu repreendo Satanás na boca daquela pessoa. Eu digo, ou melhor, você não nem disse para Jesus, já disse diretamente para Satanás, mas eu te repreendo essa palavra que você disse pela boca do meu irmão, ou da minha irmã, ou da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, da minha filha. Eu repreendo agora do meu pai, da minha mãe, eu repreendo agora, eu te neutralizo, Satanás, e acabou. Você está... Eu fiz isso esses dias atrás, não com a minha esposa, não. Eu fiz isso com uma situação que aconteceu lá em casa, no seio da minha família, e eu vi que o Satanás estava atuando. Olha, irmãos, tira e queda, tá tudo em paz, tudo tranquilidade. É isso aí. Agora, quando nós falamos capacete da salvação, eu já falei aqui, é você não pensar coisas ruins contra o seu irmão. É quando não você pensar maldade contra o seu irmão. Você está revestido com o capacete protegido para que você venha viver em paz com o teu irmão. A espada do Espírito, você vai lutar contra o diabo, usar a ferramenta bíblica para lutar contra as artimanhas de Satanás. E vai usar a ferramenta bíblica para ensinar também o seu irmão a vencer Satanás, como eu estou agora fazendo em favor da sua vida. Então, queridos, que Deus te abençoe, né? E que essa unidade ela sirva de grande valia para a tua vida, né? Eu tenho duas passagens na Bíblia que nós poderíamos... Existem mais passagens, mas tem duas que eu me lembrei agora, né? E já fechar agora falando sobre isso, que dá para te fazer um encaixe nas armaduras de Deus. Temos um caso de Davi e Golias, né? Se for ali, a gente coloca as 6 ali, na batalha de Golias, de Davi e Golias, né? Se você quiser, eu prego na tua igreja sobre isso. Ou, se quiser, a gente vai lá e ensina na sua igreja sobre isso também. Mas nós temos como fazer isso. E eu tenho que fazer isso. Já está o script, até o sermão aqui na cabeça já. Também lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, nós temos também a batalha de Josafá contra os edomitas, sobre os amonitas e os da montanha de Seir, né? Então, também podemos colocar as 6 batalhas, armaduras espirituais ali também, na vida de Josafá também. Ele utilizou as 6. Então, queridos, vamos ficar com essa dica aí, com essa palavra, para todos nós. Vencer, vencer e vencer. E Jesus disse, está consumado. Acabou. É só você colocar em prática isso aqui. Tá bom? Até a próxima unidade. Deixa um lembrete para você, hein? O céu é o nosso limite. E que as riquezas de Cristo abundem em seus corações, como sempre falo no início, e que a misericórdia e a bondade de Cristo, do Senhor, te segue, venha te seguir para onde quer que você for, e que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Fala um amém aí, meu amado. Amém aqui também. Deus abençoe. Até a próxima unidade, em nome de Jesus.